Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês as questões das figuras e das estruturas de reversão no mercado. Nós sabemos que no mercado nós temos figuras e padrões de continuidade e de reversão. Essa continuidade, essa reversão, ela se refere à tendência que o mercado está se desenvolvendo. Então a gente pode utilizar de alguns artifícios para facilitar ainda mais a nossa leitura do gráfico através da análise técnica clássica. Essa questão é muito utilizada principalmente no Forex, utilizando time frames maiores, que você consegue até desenvolver operacionais baseados completamente nessas questões, buscando figuras de continuidade e buscando figuras de reversão de tendência. Então eu queria mostrar para vocês nesse vídeo algumas figuras relacionadas à reversão primeiramente. Pessoal, para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro o que é uma tendência que vocês podem observar no último vídeo que eu soltei para vocês. Então nós temos três tipos de movimentação que o mercado pode fazer. O primeiro é uma movimentação de alta, formando topos e fundos ascendentes. O segundo é o mercado trabalhando com topos e fundos descendentes, fazendo uma movimentação de baixa. E o terceiro é o mercado trabalhando lateralização, range, caixote. São essas três formas que o mercado vai trabalhar ali no nosso operacional, né, na nossa tendência, na nossa análise de tendência. Nós vamos utilizar esses três fatores para a gente fazer nossas entradas. Quando a gente trata sobre o operacional que eu desenvolvi há mais de 8 anos no mercado, analisando o comportamento da análise técnica clássica e desenvolvendo minha própria forma de operar, nós trabalhamos com os RRs e todos os meus operacionais nestas regiões aqui. Regiões que te forneçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma extrema taxa de acerto, porque nós pegamos justamente as regiões mais importantes do seu gráfico aí, tá? Então, quando a gente opera dessa forma, a gente está analisando os principais pontos. Seria o filé mignon do mercado se a gente fosse comparar com carne. A questão é, muitos iniciantes têm dificuldade em localizar essas regiões porque não sabem se o mercado está ou para cima, ou para baixo, ou se ele está lateral. E através de algumas estruturas, algumas formas que nós temos do mercado, você consegue se especializar em reversões ou continuidades de tendência. O primeiro ponto que nós vamos tratar nesse vídeo é a questão das figuras e estruturas de reversão. Então vamos começar primeiramente com o topo e o triplo topo, né? O triple top e o double top, que são figuras que estão num topo de mercado logo após uma alta ali. Então você está observando que o mercado está fazendo um movimento de alta. Quando chega um determinado momento, o mercado ele forma um topo duplo. A partir desse ponto, você já consegue identificar uma fraqueza no mercado, porque o mercado ele não está dando continuidade àquela tendência anterior, mostrando ali reversões acima desse topo. E quando isso acontece, você tem uma figura, uma estrutura chamada topo duplo. Esse topo duplo sinaliza para você que o mercado pode estar prestes a trabalhar numa tendência de baixa. Então é este um ponto inicial que você vai ter, é a tendência de alta, seguida pelo topo duplo, que depois esperamos uma tendência de baixa. A questão do topo triplo é exatamente a mesma, só que nós temos o mercado numa alta, chega um determinado momento, nós temos a presença de três topos, e aí depois o mercado vem trabalhar numa baixa. Então aqui você tem a sequência da alta, o topo triplo e a tendência da baixa, tá? Aqui formando um arco, certo? Nossa próxima estrutura é a estrutura do fundo duplo. Então você tem o mercado vindo na baixa, tem a sua estrutura e ele reverte para alta, formando o arco também. Então você tem o mercado trabalhando com topos e fundos descendentes. Em determinado momento ele forma um fundo duplo e até então ele começa a reverter para um movimento de alta. Então essa é a figura do fundo duplo. Ela acontece sempre após um movimento de baixa, seguido por um movimento de alta, tá? E também temos a questão do fundo triplo, onde o mercado ele forma aqui o padrão de três fundos, seguido aí do movimento de alta
com o movimento anterior de baixa, formando também um arco. O próximo fator que nós temos aqui para mostrar para vocês é a questão dos canais. As pessoas muitas vezes utilizam os canais como padrões de continuidade, mas na verdade os canais eles são padrões de reversão de tendência. Então você tem o mercado desenvolvendo num movimento de alta, você tem um canal de alta, certo? A maioria das pessoas buscam o toque aqui de baixo para buscar a extremidade superior, né? Utilizando o canal como um ponto de continuidade. Mas, na verdade, o canal, quando você tem o mercado já formando, por exemplo, esse é um canal ascendente, você tem um ascending channel, quando você tem já dois topos, você já consegue traçar o seu canal. Quando ele confirma com dois fundos, aí você tem já o seu canal traçado, a sua estrutura traçada. E no terceiro toque desse canal, na parte superior, você tem ali a sua entrada, onde você vai buscar sempre a regra dos 90. O que é a regra dos 90? 90% das vezes o mercado vai voltar no ponto que originou o canal. Então você faria um trade semelhante a esse aqui. Tá? Então, um canal de alta, na verdade, é um padrão de reversão de tendência. E o canal de baixa, o descending channel, você tem o mercado confirmando aqui com dois fundos e dois topos. No terceiro toque, você tem o mercado trabalhando aí por uma reversão do movimento de alta, onde você vai buscar o terceiro toque com alvo na regra dos 90, buscando ali a reversão do mercado para cima. Tá? São operações que te possibilitam uma taxa de acerto considerável, mas com uma relação de risco-ganho absurda. Você tem aqui relações de 6 para 1, você tem relações de 7 para 1, relações no mínimo 4 para 1. Então são regiões que você consegue trabalhar com uma alta lucratividade, buscando os padrões de reversão de tendência no mercado. Da outra forma, você também tem o mercado trabalhando com o triângulo de expansão, que é o mercado vindo num movimento de alta. Aí ele tem a expansão desse triângulo e aí você tem a reversão do movimento. Como seria isso, Gabriel? Seria da seguinte maneira. O mercado trabalha numa alta. Chega um determinado momento, ele começa a expandir. Como assim começa a expandir, Gabriel? Exatamente, ele começa a fazer isso aqui, ó. E aí, no terceiro toque, lembrem sempre, no terceiro toque, o mercado te dá a oportunidade de você vender e vir buscar a regra dos 90 também, que é onde o mercado busca o ponto que originou aquela estrutura. E você também tem relações de risco-ganho muito grandes com o stop curto, né? E você tem um triângulo de expansão com movimento ao contrário, né? E é o mercado ele vindo na baixa. E aí, quando ele está na baixa, ele começa a fazer a expansão. E aí, no terceiro toque, o mercado te dá a oportunidade de você comprar e sair na regra dos 90, que é onde o mercado vai ali trabalhar o ponto que originou a figura. Certo? Também temos outras figuras de reversões, como por exemplo o ombro, cabeça, ombro, que são figuras que aparecem logo após uma tendência de alta, com a expectativa de reversão para baixo. São figuras que aparecem no topo, onde você tem ali a cabeça e os dois ombros, né? Os dois topinhos simbolizando os ombros. Quando o mercado perde a linha do pescoço, você tem a projeção dessa cabeça aqui para baixo, certo? Então, sempre que você tiver uma tendência de alta, depois um movimento chamado ombro, cabeça, ombro, e o mercado perder essa linha de tendência aqui, essa linha neckline, você vai ter o mercado provavelmente revertendo para um movimento de baixa. E quando o mercado tiver um ombro, cabeça, ombro invertido, ou okoi, você tem mesma formação, só que inversa. O mercado ele apresenta ombro, cabeça, ombro, de ponta cabeça. E a expectativa é o mercado reverter para cima logo após a figura lá no fundo do mercado. Certo?
Tem mais uma outra figura, uma outra estrutura que é o ED com W, tá, pessoal? O ED. O que seria isso? Bom, o mercado ele vem no movimento de alta, aí ele começa a funilar, depois ele vem para o movimento de baixa, certo? Então você tem o mercado trabalhando dessa forma. Chega um certo ponto, ele começa a fazer assim, ó. Quando ele faz isso, sempre no terceiro toque, né? 1, 2, vamos apagar aqui então. 1, 2. No terceiro toque, você tem a expectativa de vir para a regra dos 90, onde o mercado começou a reverter o movimento, né? E você tem a figura do lado ao contrário também, que é o falling wedge, que é o mercado caindo. E aí ele faz o inverso. 1, 2, 3. E você vai buscar ali o topo da regra dos 90%, certo? O ponto que reverteu o movimento ali de baixa. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos explicar aí para vocês as questões dos padrões de continuidade de uma tendência. Padrões que mostram que o mercado poderá continuar aquele movimento que ele vinha fazendo anteriormente. Muito obrigado a todos por mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.